Bom dia, igreja. Espero que todos estejam bem. Estão todos com boa cara. Tudo tapado. Então, a semana passada nós estivemos a falar sobre arrependimento, a necessidade de nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados especificamente, se bem se lembram, para que não cairmos naquela atitude que é muito moderna, da oração dos 30 segundos, que Senhor perdoa aquilo que eu me lembro e aquilo que eu não me lembro, mas não enumeramos nada, nem tomamos consciência muitas das vezes dos nossos erros. Então nós falamos a semana passada sobre Neemias 9, na parte em que eles se reconciliaram no templo com Deus, juntaram-se todos e durante 3 horas proclamaram a palavra de Deus, pediram a sua presença e depois durante mais 3 horas confessaram os pecados e louvaram o seu precioso nome. E no fim de tudo fizeram um contrato, assinaram os sacerdotes, os senhores daquele tempo, os levitas, assinaram um compromisso perante Deus, compromisso escrito de que iriam manter os seus preceitos. Ora, nós vimos que isto não resultou muito bem. Nós precisamos que Jesus viesse à terra, morrer na cruz do Calvário, para que realmente nós conseguíssemos ter este reconciliamento completo com Deus. Ora, hoje o que é que nós vamos falar? Vamos falar um pouco sobre a construção. Só tirar o casaco. E vamos voltar um bocadinho atrás, em Neemias, e vermos o que é que levou ao culminar desta atitude do povo de Israel. E então, em Neemias 4, de 1 a 18, nós vamos ler. Eu esqueci-me, foi de passar o versículo para aqui. O meu telemóvel, por favor. Sim. 1 minuto que eu esqueci de passar o versículo, meti lá só. Neemias 4, de 1 a 18. E diz o seguinte: Tendo Sanbalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E diz Neemias, orou: Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faça que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não nos encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram à ira, não na presença dos que te edificavam. Assim edificamos o muro e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdotitas, que a reparação do muro de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram de sobremodo irados. Juntaram-se todos no comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores.
perdi. E os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. E assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram subirão contra nós, então pus o povo por famílias nos lugares mais baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E inspecionei e dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, os vossos filhos, as vossas famílias, a vossa mulher e a vossa casa. E sucedeu que, ouvindo isso, os inimigos que já sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltámos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma mão vazia, com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Até aqui. Então nós vemos aqui a tentativa do inimigo de atacar o povo de Israel. Eles estavam a reconstruir as brechas e no início, à medida que eles viam o povo se juntando e começando a remover o entulho e a mexer no entulho para começar a preparar as fundações da muralha, eles começaram-se a rir e começaram a fazer troça deles, a dizer: aquilo não serve para nada. De pedras queimadas, de pó, como é que eles vão fazer um muro que seja sustentável? Um muro que se aguente? E eles gozavam, até uma raposinha que venha em cima do muro e pouse lá, irá destruir o muro, de tão fraco que vai ser. Eles gozavam com o povo de Deus. E nós temos aqui meia dúzia de pontos a tirar e nós vamos fazer um paralelo com os dias de hoje. O que é que significa este muro hoje nas nossas vidas? Temos nós um muro para construir? Temos. Temos nós entulho para remover? Temos. Muito parecido com o que acontecia nestes tempos. Ou seja, em primeiro lugar vamos ver que aquele povo estava a fazer aquele muro, porquê? Qual foi o intuito da reconstrução do muro? Eles reconheceram que precisavam de Deus. E então a restauração daquele muro foi uma procura, um restaurar da vivência separada do pecado, uma vivência para a santidade. O muro, hoje em dia, não serve para nos separar do mundo, mas sim para separar do pecado. E era exatamente este o intuito que eles estavam a construir o muro. Eles queriam se separar, reconstruir a cidade de Jerusalém, onde estava o templo de Deus, reconstruir as defesas, para poderem novamente louvar e honrar e seguir o Deus vivo. O que é que eles encontraram a seguir quando começaram a construir? Oposição do inimigo. E ao encontrar a oposição do inimigo, eles começaram a desfalecer. Porquê? Porque o entulho era tão grande que eles começaram a ver o inimigo a tentar atacá-los. Eles com tanta coisa para fazer, com tanta coisa para limpar, eles provavelmente pensavam: isto vai tudo ao chão outra vez, o que é que nós estamos a fazer? Amigos, hoje em dia nós temos exatamente este paralelo com as nossas vidas e com aquilo que Cristo fez connosco. Em que o muro representa a salvação e santidade que Cristo nos trouxe. A oposição é da mesma criatura, Satanás.
Da mesma forma que se opôs à construção daquela muralha, ele opõe-se hoje à construção da salvação na tua vida, à construção de uma vida santificada no teu coração através de Cristo. Ele opõe-se, ele ataca. E depois, com esse ataque, vem o desencorajamento, em que nós vemos que tantos de nós iniciamos esta jornada com Cristo, cheios de vigor, cheios de alegria, vamos avançar, as vidas começam a mudar, mas na caminhada, de alguma forma, as pessoas ficam desencorajadas e deixam um muro cair, abandonam a construção. Ou seja, vamos começar a ver então, nós somos chamados para restaurar, para viver uma vida de salvação e de santidade através de Cristo Jesus. Como é que nós procuramos esta santidade? Quem é santo? Só Deus é santo. Ser santo é ser perfeito, sem defeito algum. Ser completamente justo, puro e totalmente separado do pecado. Ou seja, um atributo exclusivo de Deus. Podem ver em Salmos 99:9. Somente Deus é moralmente puro e perfeito. Salmos 145:17. Inclusive, a principal forma utilizada, que nós vemos descrita tantas vezes na Bíblia, para os anjos adorar Deus, é o quê? Proclamar: Santo, Santo, Santo és tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Podem ver em Isaías 6:3 ou Apocalipse 4:8. Então, será esta santidade atingível ou alcançável por cada um de nós? A resposta é básica, é simples. Claro que sim. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra ensina que quem o receber, este é feito nova criatura. E é purificado e separado do pecado. E é retirado do reino das trevas e transportado para um reino eterno com Deus. Em Colossenses 1:13 e 14 diz o seguinte: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para um reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. Alguns manuscritos até podem dizer redenção ou por meio do seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Santo é todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e guardamos os seus mandamentos. Cremos na sua vida sem pecado, na sua morte sem culpa, na ressurreição dentre os mortos. E quando isso acontece, nós cremos que Cristo passa a habitar dentro de nós. 1 João 4:13. E se Cristo vive em nós, nós somos santos, porque Ele é santo. Não por mérito ou esforço próprio, mas por causa daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. E nele e através dele, e através do seu sangue, nós somos purificados e santificados. Ser santo só vai atingir a sua plenitude quando nós estivermos perante o nosso Mestre. Enquanto habitarmos num corpo carnal, nós vamos estar sujeitos à nossa natureza pecaminosa. Ou seja, isto não quer dizer que esta natureza, quando nós aceitamos Cristo, ela desapareça e deixa de existir. Nós podemos ver o exemplo disso mesmo em 1 João 1:8. Porque diz João: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Alguém pode afirmar com toda a certeza que nós não pecamos, estamos sem pecado? Não, nós estamos num corpo carnal. Daí nós temos falado a semana passada desta necessidade de nos arrependermos do coração e proclamarmos direitinho as nossas falhas perante o nosso Deus e arrependermos-nos. Para vivermos de acordo com a vontade de Deus, esta está revelada na sua palavra. Ou seja, andar em santidade é saber que Jesus é santo. E este conhecimento de Cristo, o Filho de Deus, é o que nos capacita a andar em santidade e somos encorajados a ser como Ele é, a fazer aquilo que Ele fez. Ou seja, nós temos que procurar manter o nosso coração
limpo perante o nosso Mestre e com vontade, como da mesma forma que os israelitas tinham, de construir o templo, de pegar no entulho, procurar as pedras certas. As pedras que tinham sido queimadas, que o inimigo dizia que estavam em pó. Não, nós temos que procurar as pedras que Deus nos está a dizer. Esta pedra é a pedra para tu colocares na muralha. E nós vamos na nossa caminhada espiritual, começando a limpar este entulho, a tirar aquilo que Deus manda deitar fora e a pegar em pedras que Ele põe nos nossos corações. Como palavra, presença do Espírito, frutos do Espírito. E vamos começando a construir esta muralha. E nós já vamos ver o que é que significa realmente esta muralha nas nossas vidas. Ou seja, devemos ter noção. Quando caminhamos e começamos a caminhar a nossa batalha, a nossa caminhada com Cristo, nós começamos a ser participantes da construção de uma muralha de santidade à nossa volta. Sem a nossa presença, sem a nossa ajuda, podemos nós santificar-nos? Podemos caminhar em santificação? Podemos nós construir e colocar pedra sobre pedra até chegar à perfeita estatura de Cristo? Deus não obriga, nem Cristo, nem o Espírito Santo obriga ninguém a fazer, seja o que for. Se nós nos predispusermos, se nós estivermos disponíveis para trabalhar em nós mesmos, para auxiliar os nossos irmãos, aí sim nós estamos a ser participantes e construtores de uma muralha. De outra forma, nós sabotamos a nossa própria vida, a nossa vida eterna. Podemos até passar uma vida carnal normal, sem problemas nenhuns. Mas sem Cristo, sem nos entregarmos completamente nas suas mãos, nós sabotamos-nos a nós próprios. Sabotamos a construção de um muro. Sabotamos a construção da igreja porque não somos participantes daquilo que Deus está a fazer. Não porque Deus, na sua majestade e sua soberania, não possa fazer. Não, não é isso que eu estou a dizer. Deus pode fazer tudo, com um abrir e fechar de olhos. Mas trabalhar nos corações e a vontade de o seguir e o crer, isso somos nós que temos que aceitá-lo. A sua graça gratuita nas nossas vidas. O perdão dos pecados e a redenção dos pecados através de Cristo Jesus. Isto é algo que nós temos que aceitar. Ou seja, devemos construir, devemos ser participantes, com toda a alegria, como estavam no início, empenhados, entusiasmados, a construir esta santidade, ou esta muralha às nossas vidas. O que é que aconteceu quando eles começaram a fazer isto? Quando eles veem que as coisas começam a resultar, o inimigo é aí que começa a atacar. Ele não quer de forma nenhuma que tu sejas um discípulo de coração limpo perante Deus. Ele é o acusador, que nos acusa dia e noite, que nos quer trazer condenação e nunca salvação, que nos tenta enganar em todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Ele ataca, ele usa aqueles dardos inflamados na nossa mente para dizer que tu não és digno, tu não mereces, porque é que Deus havia de salvar, tu não passas de um pecador. Tu amas o pecado, tu até gostas de fazer determinada coisa que sabes que Deus não aprova. Mas não é isso que Cristo nos chamou. Ele chamou-nos para santificação, para limpar o entulho das nossas vidas, e Ele mostra-nos as pedras certas que nós devemos colocar no sítio certo, especificamente na altura certa. É um processo. Toda a gente sabe. Isto não é novidade. Santificação é um processo que nós devemos dedicar-nos dia e noite a meditar na Sua Palavra, a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, a almejarmos sermos mais parecidos com Cristo possível. E então vem esta oposição. E vamos voltar a ler a partir do versículo 1 de Neemias, diz o seguinte: E quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso,
ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que é que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? O que é que Cristo fez com cada um de nós? Quando nós estávamos no pecado, na escuridão, debaixo de trevas, amarrados, pedras queimadas pelo inimigo, pó. Nós vemos Sanbalat a dizer: será que eles poderão ressuscitar pedras? Nós realmente não podemos ressuscitar. Mas Cristo pode ressuscitar. E ressuscitou. E Deus pode ressuscitar estas pedras que estão no teu interior, que podem parecer que estão queimadas. Para o inimigo diz que tu não prestas. Estás queimado, completamente perdido. Mas através de Cristo, Ele pode limpar o entulho e ressuscitar estas pedras, pedras de grande valor, para construir esta muralha de salvação e santidade que Cristo nos traz. E no versículo 3 diz: e Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa lá pare que esse muro de pedras desaba. Eles tinham mesmo escárnio por este povo. O inimigo, quando olha para nós, não pensem que ele olha para nós e diz: tu és muito bonito. Aquilo que ele procura é destruição completa. Diz aqui das pedras, como eu já vos expliquei, Deus mostrará quais são as pedras que nós devemos aplicar na nossa muralha. Com que pedras nós vamos construir? Não podemos fazê-lo por nossa vontade, porque senão vamos usar pedras queimadas numa muralha que é Deus que deu os planos, como é que ela deve ser edificada. Numa santidade que foi Deus que disse como é que nós a devemos viver e o que é que devemos procurar. Nós não podemos usar as nossas pedras. Não podemos usar as nossas opiniões. Aquilo que pensamos ser melhor ou pior. Não. Temos que usar exatamente e especificamente aquilo que Deus mostra que nós temos que usar. As pedras que Ele mostrará. As pedras que Ele ressuscitar. Essas são as pedras corretas para a construção. Tobias riu-se deles e disse: uma raposinha vai pousar naquele muro e ele vai desabar. Onde é que nós vemos na Bíblia a falar de raposas? E isto é um cuidado que nós temos que ter. Em Cantares 2:5 diz: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Que raposinhas? Cantares 2:15. Que raposinhas são estas? Quem é que já viu uma raposa? Aquilo é um animal pequenito. Mete medo uma raposa. É bonito. Mas mete medo uma raposa. Nós olhamos para uma raposa, não mete medo. Não é um animal feroz. É um animal esquivo, notívago, só anda à noite normalmente. E depois em Ventuzelo, que anda as raposas a roubar os sapatos aos clientes e afins. É verdade. E ninguém dá conta. O que é que a palavra de Deus queria dizer com estas raposinhas? Diz: apanhai-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Quando nós aceitamos Cristo, quando nós começamos a trabalhar alegremente, com gozo na construção do muro, o que é que fica em flor? Esta alegria, esta vontade de servir o Mestre, esta vontade de querer ser igual ao que Ele é, esta vontade de fazer a sua vontade nas nossas vidas, de cumprir os seus preceitos, os seus mandamentos. Isto é uma flor, algo que está a florescer nos nossos corações. E o que é que estas raposinhas fazem?
destroem esta semente, destroem esta flor, para que ela não frutifique. Que rapazinhas são estas? São coisas sem valor nenhum. Nós olhamos para elas e dizemos, oh, isto que mal tem, isto é a minha opinião, isto é aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu digo, ou aquilo que eu faço, não tem valor. São dissensões, inimizades, orgulho, intrigas, coisinhas pequeninas, um comentáriozinho para o lado, um para a frente, outro para o outro, mas que fazem o quê? Destroem a flor das vinhas. E em última instância, o que é que a raposinha pode fazer ao muro? Desabar um muro inteiro com estas coisinhas pequeninas que não têm valor nenhum. Por isso nós devemos estar alertas. Alertas com os ataques do inimigo. Não vamos pensar que quem faz isto faz por maldade, eu não gosto de pensar isso. Mas que está a ser um instrumento nas mãos de Satanás para destruir a boa semente que Cristo pôs nas nossas vidas, nos nossos corações. Portanto, estamos a ser ingênuos quando deixamos acontecer estas coisas. Estamos a ser totós. Vamos acordar e perceber que isto nada edifica a igreja, em nada edifica a muralha, em nada faz frutificar. Pelo contrário, destrói de forma subtil. E nós pomos por terra por causa de sermos tapadinhos. Vamos perceber que não somos perfeitos, amigos. Vamos todos falhar, invariavelmente. Vamos dizer agora que ninguém vai falhar. Ninguém vai ter um momento infeliz de dizer uma palavra menos certa. Não, vamos ter. Mas que isto não seja recorrente, vez após vez. Temos que estar alertas. Sem dúvida que o povo pretendia avançar com a restauração dos muros. Estes muros representavam, afinal, uma separação deles do mundo para Deus. Muito mais que defesa carnal e defesa da cidade, as muralhas representavam esta separação e a dedicação do povo de Israel ao único vivo Deus. Reconhecendo as suas maravilhas, reconhecendo a sua incapacidade de viver de forma completa e plena, sem a ajuda de Deus. Quando aceitamos Jesus nas nossas vidas e começamos a caminhar em santidade, como o povo de Israel, construindo um mundo que representa a dedicação ao Senhor e a separação do pecado, isto é um muro de salvação, um muro de santidade. Por isso precisamos de proteção para a batalha. Da mesma forma como aconteceu com os judeus. Eles precisaram de se equipar para a batalha com o inimigo. O modo como a obtemos é vestindo-nos com a armadura de Deus. A verdade, a justiça, o Evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Efésios 6, 14 a 18. Estas não são apenas palavras que trazem conforto. São as armas que Deus nos deu para sobreviver numa batalha espiritual. Para sobrevivermos e completarmos com ânimo a construção deste muro. Esta santidade, a separação do pecado. Reparem que Paulo encoraja-nos a ser proativos. Sejam fortes, resistam, estejam vigilantes, orem em união com o Espírito Santo. Não importa quem és, não importa há quanto tempo és cristão, e podes ter a certeza que o diabo e o inimigo vai atacar sempre a tua vida. Nós não estou a dizer isto para nós ficarmos agora com medo do inimigo. Atenção, Jesus pô-lo debaixo dos nossos pés. Agora não sejamos ingênuos a pensar que Ele não nos ataca. Ele ataca-nos e nós precisamos de firmar as nossas vidas, de construir as nossas vidas através da palavra de Deus, conhecendo aquilo que está escrito. Em Efésios 6, 14 a 18, como lhes diz, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
O que é este terem feito tudo? A que é que se refere? Refere-se a esta construção, a este caminhar de santidade em santidade, de arrependimento em arrependimento, de uma vida dedicada a Cristo e separada do pecado. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo nos pés calçados a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Ou seja, nós devemos de perseverar em oração uns pelos outros. O que é que aconteceu quando eles estavam a construir o muro? Vamos ver. Nós vemos, quando eles estavam a limpar o entulho e souberam que iam ser atacados, o cansaço e o desencorajamento tomou posse. Havia ainda muito entulho. Este entulho era a natureza pecaminosa em nós. Reconheceram a incapacidade de terminar a obra, mas contudo buscaram a ajuda de Deus. E depois, o que é que Neemias fez? O encorajamento e o posicionamento de companheiros, de irmãos, de amigos nas brechas, para enquanto uns que construíssem, os que estavam a construir pudessem ser protegidos por aqueles que estavam prontos para a luta. O que é que diz o apóstolo Paulo em Efésios 6,18? Orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Em Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E em Hebreus 3:13 diz o seguinte: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Amém? Ou seja, a necessidade de nós estarmos prontos, munidos da armadura de Deus, nas brechas a orar uns pelos outros, a afiar as nossas condutas uns dos outros, a forma como nós vamos partilhando e recebendo exortação. É essencial para nós construirmos a muralha, para nós chegarmos ao fim desta caminhada. Vocês lembram-se do desafio que o Lino fez há 3, 4 semanas, até mais, um mês e pouco? Lembram-se do desafio? Ninguém se lembra. E em casa, lembram-se? Digam sim ou não para o YouTube. Qual era o desafio? Era nós podermos estar a orar especificamente por uma pessoa diferente todos os dias e enviar uma mensagem, dizer: olha, estou a orar por ti. Ou sentiste a parte de Deus para a tua vida. Quem é que está a cumprir isto? E eu não recebi mensagem de ninguém. Estou a brincar. Estou a brincar. É tão importante nós podermos estar a orar uns pelos outros. A Glorinha não consegue mandar mensagem. Não chegou. Pode ligar. O Lino está a dizer que é muito importante a outra pessoa saber que esteve a orar, que estivemos a orar por ela. Amigos, em conclusão, a muralha age como uma barreira, uma separação do pecado. É a nossa decisão de seguir Cristo. Ele é esta muralha de salvação. Esta muralha, esta salvação, esta santidade que nós construímos com Jesus, serve como uma posição de defesa contra os ataques do inimigo.
A muralha é também um ponto alto onde podemos pôr em perspectiva as diferentes situações da nossa vida. Sempre que agarramos a salvação em Cristo, a santificação em Cristo Jesus, nós conseguimos ver, Ele leva-nos a este ponto alto de uma muralha e conseguimos ter uma perspectiva daquilo que estamos a fazer, a viver ou a seguir. A muralha é a nossa salvação e santificação em Cristo Jesus. À medida que caminhamos em santificação, ela aumenta a sua fortaleza através da boa obra que Deus opera em nós. A sua construção requer trabalho diligente da nossa parte, através de oração, estudo da palavra, comunhão uns com os outros. Apesar de agora ser tão difícil, não deixemos de estar juntos, nem que seja através do WhatsApp. Somos capacitados a construir sobre esta rocha que é Jesus. Como em Neemias, muitos começaram a jornada cheios de alegria por limpar o entulho e construir o muro de salvação, mas com os diversos ataques, eles foram desencorajados. E vemos que hoje, naquele tempo, eles tinham que se defender com armas físicas. Hoje nós temos armas espirituais que temos de nos equipar para defender com os ataques do inimigo. Temos de ter bom ânimo, pois foi Jesus que venceu o pecado. E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então somente podemos desistir? Podemos nós desistir? Não. Devemos empunhar as armas descritas em Efésios e lutar uns pelos outros, para que, enquanto uns constroem, os outros lutem. E enquanto uns lutem, os outros possam construir. Enquanto fecharmos as brechas, nós não podemos esquecer a espada junto de nós. Nós não sabemos qual é o momento em que Deus nos chama para a luta. Para deixarmos a construção e começarmos a lutar. Amigos, com quem é que vocês têm partilhado os pontos altos e os pontos baixos das vossas vidas? É tão importante. Ninguém consegue superar o mundo nem o pecado sozinho. Cristo pôs a sua igreja para que nós nos pudéssemos apoiar uns aos outros. Ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Ninguém pode dizer que não precisa deste, da A, B ou C. Mas devemos em todas as coisas apoiar-nos e fortalecer-nos mutuamente. Edificar-nos uns aos outros. Em Hebreus 12, 1 a 4, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que a nós é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E agora, muito importante, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Passamos nós aquilo que Cristo passou. Ele venceu o mundo. E porque Ele venceu o mundo, a nós é-nos dada a possibilidade de o vencer também através de Cristo. Ele suportou. Não desanimemos nem fiquemos desencorajados. As portas da muralha foram reconstruídas. A muralha está estabelecida como forte salvação através de Cristo Jesus. Tal como no tempo de Noé, a arca tinha as portas abertas. E só Deus a poderia fechar. Nenhum homem. Hoje as portas estão abertas para a salvação. Virá o dia em que mais não estarão. Em que elas serão fechadas. Hoje é o dia para nós podermos entrar e reconhecermos e sermos participantes ativos na construção das muralhas de salvação na nossa vida, nas muralhas de santidade na nossa vida.
E depois de tudo construído, Deus porá-nos no topo da muralha e nós veremos tudo ao nosso redor, com uma perspectiva completamente nova. Amém? Ficamos por aqui para a semana. Não sei quem é que vai pregar ainda. Vamos ficar de pé. Se alguém alguma vez passar pelo pensamento, pelo coração, desistir da caminhada que nos foi proposta, por favor digam. Saibam que não estão sozinhos. Estamos aqui como igreja, como irmãos, como amigos. Cristo está convosco através do Espírito Santo. E nós não devemos abandonar de forma nenhuma esta caminhada que foi proposta. Porque o galardão no final será algo que não tem preço. Que Deus possa pôr no nosso coração o real valor deste galardão. O real valor de vivermos uma vida eterna junto dele. Porque nós temos dois caminhos. E os dois caminhos são de eternidade. Para uma eterna glória ou eterna perdição. Que Deus nos ajude a ser fiéis e diligentes para que possamos alcançar a eterna glória. Amém? Eu acho que ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer uma eternidade junto do inimigo. As portas estão abertas. As muralhas estão estabelecidas. Muralhas de salvação, de santidade. Nós só temos que ser proativos no trabalho. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus que jamais nos abandona, Senhor. Estás sempre ao nosso lado, Senhor, providenciando saída após saída, Senhor, da nossa natureza pecaminosa, Senhor. Pai da glória, nós reconhecemos que realmente, Senhor, sem Ti nada somos, Senhor. Que somos falhos em tudo aquilo que fazemos, Senhor. Mas, Pai, nós sabemos que contigo, Senhor, ao nosso lado, Pai da glória, com a Tua orientação, Senhor, com o Teu conselho, Pai, com o Teu Espírito, nós podemos escolher as pedras certas para construir, Senhor, sobre as fundações que Tu nos deste, Pai da glória. Para montarmos uma muralha de salvação que Cristo nos trouxe, Senhor. Uma muralha de santidade, Senhor. E, Pai da glória, sabemos, Senhor, que ao fazê-lo, Senhor, nós vamos ser atacados, Senhor. Mas, Pai da glória, nós temos ânimo em saber que Tu és por nós, Senhor. E se Tu és por nós, ninguém pode ser contra nós, Senhor. Pai da glória, nós não estamos a falar de ataques à carne, Senhor, mas ataques espirituais, Pai da glória. À nossa conduta, Senhor, à nossa integridade, Senhor. E nós queremos manter-nos puros perante Ti, Senhor. E, Senhor, nós queremos ser diligentes, Pai da glória, no buscar, Senhor, no adorar, Pai da glória, no construir, Senhor, no partilhar, Senhor. Diligentes com as armas que Tu nos preparaste e estão descritas em Efésios, Senhor. Pai da glória, põe em nós um coração, Senhor, segundo o Teu, Senhor. Um coração que quer servir-Te, Senhor. Procurar-Te, Pai da glória. Estar perto de Ti, Senhor. No nome precioso de Jesus, Senhor. Pai da glória, nós sabemos, Senhor, apesar dos tempos difíceis, Senhor, se formos diligentes desta forma, Senhor, Tu serás connosco, Senhor. E nós veremos maravilhas nesta cidade. Nós veremos maravilhas nas nossas vidas, Senhor. Nós veremos coisas fantásticas acontecer ao nosso derredor, Senhor. E, Pai da glória, com isto eu quero dizer, Senhor, salvações para Ti, Senhor. É o maior milagre, Senhor, que Tu trouxeste. Foi a salvação, Senhor, da humanidade, Senhor. Pai da glória, que nós possamos ver, Senhor, vidas transformadas, Pai da glória, para Ti, Senhor. De forma completa, Senhor. Nós queremos ser participantes, Senhor, desta construção. Queremos ser participantes, Senhor, da construção desta igreja especificamente, Senhor. Não queremos ser imbecilhos nem embaraços, Pai. Mas queremos ser honestos, Pai da glória. Sinceros, coração dedicado, Senhor. Para que Tu possas fazer a Tua boa obra na vida de cada um de nós, Senhor. Senhor, nós tudo pedimos e agradecemos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.